Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Parabéns às irmãs que leram com mais intensidade. Os homens precisam acordar. Homens, amém? Amém. Vamos ler o último versículo de novo, para não ficar tão feio. Isso, vamos dar trabalho para a irmã. Isso, vamos lá, homens. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãs, aprendam, os homens precisam de estímulo. Se não for estimulado, vamos lá, você é uma bênção. Ah, é verdade. Assim somos nós. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos aprendendo sobre os últimos dias. Esse texto que nós falamos, que acabamos de ler, na verdade todo o capítulo, ele está destinado a nos dar orientações sobre esses dias. Esse discurso de Mateus capítulo 24, ele é uma resposta de Jesus. Aliás, alguns dizem que essa resposta de Jesus é a maior em extensão e também em profundidade, né? Mas em extensão é a maior resposta que Jesus deu a uma pergunta que os discípulos fizeram. Os discípulos estavam com Jesus e quando saíram do templo, eles olharam as estruturas e disseram: uau, Jesus, olha só, que pedras, que paredes, não é? E Jesus olha para eles e diz assim: verdade, mas lembre-se, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo será derrubado, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui é passageiro. E Jesus começou a ensinar, esse Mateus capítulo 24, então ela é uma resposta do Senhor, é um alerta para a igreja ficar vigilante, é um discurso profético, porque Jesus estava falando de um tempo que estava por acontecer, não era exatamente para o momento que eles estavam vivendo, mas para um tempo que eles iriam enfrentar, e para nós hoje. Então nós precisamos agora aprender sobre o que esse texto tem a nos falar. Relatos que li contam de que Winston Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra no período da Segunda Guerra Mundial, ele fez um discurso. E nesse discurso dele, ele disse assim, preste atenção, que a degradação moral que a humanidade estava passando, enfrentando, se dava pelo fato de que pregadores, líderes, pastores, estavam pregando pouco sobre o céu, sobre o inferno e sobre a volta de Jesus, ou a segunda vinda do Senhor Jesus. Um líder de uma nação teve essa leitura, teve esse entendimento. Tal é a importância que, de fato, a mensagem que estamos nos deleitando nesses dias tem. Quando nós somos, mais uma vez, levados a entender que este mundo que estamos vivendo é só por um breve momento. É só por um tempo. E agora nós vemos na palavra do Senhor que os céus e a terra passarão, mas a Bíblia diz, as minhas palavras, esta não vai passar. Né? Então, nós estamos falando, o tema da mensagem é a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem para buscar a sua igreja é um evento a nível mundial e nós precisamos agora entender na palavra do Senhor o que isso tem a nos dizer. Eu quero reler com os irmãos o versículo 32 e o versículo 33, que diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas.
O povo judeu, então, eles sabiam, se não pela contagem dos dias ou a contagem dos tempos, eles sabiam através da natureza, em especial aqui o Senhor usa essa figueira, ele dizendo, vocês sabem que quando a figueira começa a florescer, o verão está para chegar. Se vocês sabem isso, que quando a figueira floresce, o verão, um novo tempo, uma nova estação logo iniciará, assim também, quando vocês virdes todas estas coisas, sabeis que está às portas, estamos prestes a entrar em um novo tempo, em um novo momento, em uma nova estação. Então, no versículo 33, quando ele diz assim, assim também vós, quando virdes todas estas coisas. Que coisas? Todas essas coisas que estão relatadas aqui nesse Mateus capítulo 24. Esse texto de Mateus 24, ele diz assim, vamos lá, no comecinho dele, versículo 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E o texto aí continua falando. Só nesse texto nós temos então, vamos lá, eu vou continuar a leitura até o verso 14 para ficar mais completa essa parte. Porém, tudo isso é o princípio das dores, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então ele disse assim, quando vocês verem o florescer, e esse é o primeiro ponto, quando estamos no florescer da árvore, ele diz assim, quando você vê que a árvore está florescendo, você sabe que o verão está chegando. Quando vocês virem esses sinais, quais? Esses que acabamos de ler, do versículo 4 até o 14, sabeis que está por vir também o início desse ápice da história da igreja na terra. E aí foram elencados alguns. O engano, os enganadores aparecerão, guerras, fomes, terremotos, traições, ódio, o amor se esfriando e o evangelismo mundial. Alguns dizem que quando a última pessoa for alcançada, então Jesus virá. Então, porque existem pessoas, tribos, povos ou localidades que ainda não fazem ideia quando alguém lhes fala sobre Jesus. Quem foi Jesus? Quem é Jesus? Para nós, já está tão claro, mas em alguns lugares ainda não. Então, quando chegar o Evangelho no último povoado, na última pessoa, naquele último local onde o Senhor aguarda para que todos tenham a mesma oportunidade de ouvir o Evangelho, então virá o fim. Então existe esse tempo, e esse tempo ele é marcado por alguns sinais, e os sinais estão, meus irmãos, acontecendo. Guerras estão acontecendo, rumores de guerra estão acontecendo, fome,
Está acontecendo. Terremotos em grande escala estão acontecendo. Pestes estão acontecendo. Os sinais servem para dizer: a árvore está florescendo. Os sinais estão se cumprindo. E os últimos dias estão cada vez mais próximos do que quando no início nós cremos. E nós não podemos passar desapercebidos de que a segunda vinda do Senhor, para arrebatar, para buscar, para levar para si a igreja, está mais perto do que quando no início nós cremos. Breve Jesus virá para buscar a sua igreja. Esta mensagem, ela não pode cair em desuso. Amém, pregadores? Né? Não pode cair em desuso. Nós precisamos sempre estar lembrando a igreja, porque à medida que o tempo, ou os tempos vão avançando, a mensagem ela fica antropocêntrica, ela fica o homem no centro. Para você, é bênção para a tua vida, e falando somente, e a pessoa acaba esquecendo, e às vezes até nem querendo que Jesus volte. Agora não, está tão bom aqui. E aí pessoas iludidas, e quando os discípulos começaram a se iludir, dizendo: olha só essas coisas, olha as conquistas, olha quanta coisa, Jesus. E Jesus disse: para com isso. Tudo isso não vai restar pedra sobre pedra. Quando você for para Jerusalém, você verá lá no muro, tem o Muro das Lamentações. É uma parte só do muro que restou como testemunho. Aonde os judeus vão lá diante do Muro das Lamentações, sempre usando preto, eles estão de luto, porque já não tem mais o templo deles, e eles ficam lá fazendo as suas orações diante do templo, mas a palavra do Senhor já havia predito. E no ano 70 após a ascensão de Jesus, um imperador romano foi e destruiu toda a Jerusalém. Então essa palavra estava fazendo alusão àquele momento, está fazendo alusão também aos dias que nós estamos vivendo. A árvore está florescendo. O florescer da árvore está acontecendo, e nós não podemos então passar desapercebidos disso. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele disse assim, é tão óbvio, quando um judeu olha para a figueira florescendo, ele disse: sabe o que está para chegar? Sim, é o verão. Já começou a florescer. Então, tenha muito claro para vocês isso. Quando vocês virem esses sinais, tenha tão claro quanto quando você olha para o céu. Não é? Ontem olhamos para o céu, eu disse para a pastora, disse, o dia vai ficar ensolarado. Ela disse: olha, que o céu avermelhado quer dizer outra coisa. Mas por misericórdia de Deus, estamos aí, o dia está aí na bênção para podermos desfrutar. Então, se a gente consegue hoje olhar para o céu, ou olhar para algum evento e poder dizer: olha, eu sei que está por vir aí um frio, ou vem não sei o que, tal. Muito mais nós como igreja precisamos, ao olhar para todas estas coisas que estão acontecendo. Quem perdeu ali a abertura, perdeu mesmo, viu? Tem irmãos que chegaram atrasados no horário novo, tem irmãos que chegaram no horário velho, tem irmãos que chegaram atrasados no horário velho. Agora, como diria meu pai, é bucha. A bênção é que hoje dá para chegar atrasado. Só não vai naquele dia, né? Aquele dia não tem atraso, não. E a palavra do Senhor nos fala sobre isso, o florescer da árvore, que nos leva à vigilância. Ficar atento, fique esperto, os sinais estão acontecendo. Segundo ponto aí da mensagem, o que essa segunda vinda do Senhor representa para você? O que a segunda vinda de Cristo representa para o povo em geral? Se tem alguém aqui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se tem alguém aqui que nasceu de novo, se tem alguém aqui que já entregou a sua vida ao Senhor Jesus, para esta pessoa,
A segunda vinda do Senhor é dia de alegria, é dia de júbilo, é dia de festa, é o dia que nós estaremos face a face com o nosso Criador, é dia de regozijo, é dia onde a dor vai passar, onde a enfermidade não existirá mais. Esse será o dia, a segunda vinda do Senhor, representando isso para o povo do Senhor. Então a igreja do Senhor, nesse dia, será o dia de alívio. Eu sempre, quando me recordo de momentos como esse, ou quando leio uma palavra como essa, eu me recordo daquela atleta que alguns aqui, a grande maioria, vão lembrar. Teve uma atleta, 20 ou 30 anos atrás, que numa Olimpíada, ela foi a última a chegar na linha, né, a ultrapassar a linha de chegada. Quem lembra? Pouca gente. Havia uma corrida lá no estádio, e o primeiro já havia chegado, o segundo, o terceiro, e todos já haviam chegado, acho que é uma maratona, não sei. E aí, quando todos já haviam esquecido da competição, e já ninguém mais estava aguardando, eis que chega uma mulher cambaleando, não é? Com cãibras, que ela já havia urinado de tanta exaustão que ela estava toda suja, e as pessoas do estádio ficaram em pé para olhar aquela mulher, e aquela mulher, vieram pessoas para ajudá-la, e ela disse: não, eu quero atravessar a linha de chegada, sozinha. E ela vai com dificuldade, e ela ultrapassa a linha de chegada, aí ela cai, aí os médicos vão atendê-la. Ela nunca ganhou um prêmio, ela nem depois desse evento ela foi vencedora, mas até hoje muitas pessoas lembram dessa chegada dela, e não lembram-se de quem foi o primeiro a ganhar aquela corrida. Ela chegou por último, mas ela chegou. E eu imagino que naquele dia, algumas pessoas, talvez da mesma forma, de maneira exausta, de maneira já cansada, mas estarão então ultrapassando a linha de chegada e sendo acalentados, sendo confortados, porque a Bíblia diz que naquele dia o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Dia de consolo, dia de conforto, dia de renovo, dia de alegria, dia de festa, dia de estar face a face com o nosso Criador. Isso representa a segunda vinda. Porém, a segunda vinda do Senhor, para aqueles que rejeitaram ao Senhor, que rejeitaram o Evangelho, que endureceram o seu coração, para estas pessoas será dia de lamento, será dia de dor, será dia de angústia, será um dia terrível, a ponto da palavra do Senhor dizer que este também será conhecido como o dia da vingança do nosso Deus. Deixe aberto em Mateus 24 e abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6, por gentileza, do versículo 15 até o versículo 17. Apocalipse capítulo 6, do verso 15 até o verso 17. Retratando este dia do ponto de vista daquele que rejeitou o Evangelho, que rejeitou a mensagem, que rejeitou a Jesus. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem vai conseguir suportar esse dia? Para estes, dia terrível. E a Bíblia fala, então, de que eles vão desejar morrer. Caiam sobre nós montanhas, pedras, caiam.
para nos esconder da face do Cordeiro de Deus, desejando a morte. Por quê? Para estes, a segunda vinda do Senhor não será para consolo, conforto, mas será para o julgamento e sentença, e esses então receberão da ira do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Isaías capítulo 61 fala sobre isso. E nós precisamos, meus irmãos, saber, e você, o que significa para você pensar na segunda vinda do Senhor. Para você será um dia de alegria, um dia almejado, ou para você esse dia será um dia de terror, de angústia. Isto está sendo decidido a cada dia que nós vivemos. Todos os dias que vivemos ou são também oportunidades do Senhor para que nós possamos reconhecer Jesus Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Esse é o tempo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, nos fala sobre isso. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Eu quero ler com vocês novamente os versículos 37 a 42. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Olha, o dilúvio levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Amém? E esse texto diz como era nos dias de Noé. E como era nos dias de Noé? Comiam, bebiam, celebravam casamento. A palavra do Senhor nos fala, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, que era um povo mau e que só pensava em fazer a maldade. Esse era os dias de Noé. Então, outro sinal para nós como igreja é esse. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, as pessoas sendo más e só pensando em fazer a maldade. Assim será no dia em que Cristo virá para buscar a sua igreja. O que significa então comer, beber e casar-se, isso é mal? Não! Significa que quando nos dias de Noé isso aconteceram, a Bíblia relata que Noé era um pregador da justiça. Noé era um pregador da justiça. E quem está anotando, esse texto está em 2 Pedro capítulo 2, versículo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, diz que Noé era um pregador da justiça. Quanto tempo levou para se construir a arca? Aqui já falaram. Ninguém mais? 100 anos. Obrigado, irmão. 100 anos para construir a arca. 100 anos de um pregador dizendo: gente, o juízo do Senhor virá. Gente, arrependam-se.
Gente, o Senhor me mandou construir essa arca, e todos que nela entrarem ficarão protegidos. Durante 100 anos, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, pessoas eram más, pessoas pensavam em fazer maldade, e Noé, com toda a sua família, construindo a arca e sendo um pregador da justiça. Não é um pregador da misericórdia, não é um pregador do amor, pregador da justiça. O juízo do Senhor virá sobre esta geração má. Ainda há tempo para arrepender-se, ainda há tempo para a conversão. E as pessoas estavam indiferentes. Nos dias em que estamos vivendo, existem pessoas indiferentes a essa mensagem. Existem pessoas relativizando as coisas. E nós, Igreja do Senhor, não podemos ficar ou permanecer indiferentes. Essa história de comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, pessoas sendo más e pensando na maldade, ou então, duas estão no moinho, ou duas estão no campo, um será tomado, o outro será deixado, fala de pessoas indiferentes. Quando a irmã fez a abertura do culto, ela falou sobre as crianças. A pastora, quando falou também ali para os professores, exaltando essa função, essa nobre função, ministério das crianças, mas também falando do plano que existem contra as crianças. Aí, nós podemos olhar o que está acontecendo, drag queens, indo dar aula travestidos com roupas assim, e fazendo apologia para as crianças assim, e viverem, e nós podemos olhar e de maneira indiferente dizer, graças a Deus, na minha escola, na escola do meu filho, isso ainda não está acontecendo. Quando nós olhamos para professores, professoras que estão ideologizando as crianças com suas concepções errôneas, tortas, tortuosas, nós podemos dizer, para os meus filhos não, porque eu tenho cuidado, e ficarmos indiferentes quanto a isso. Ou nós, Igreja do Senhor, podemos nos levantar, como nos dias de Noé, como pregadores da justiça do Senhor. E dizer que ainda é tempo de haver o arrependimento, de que haja uma mudança. Quando nós olhamos, por exemplo, Fernando Haddad, em São Paulo, na sua gestão passada, agora tem outro prefeito, ele queria acabar com o Dia dos Pais. Alguém lembra? Alguns. Dia do protetor ou do genitor, né? Ele queria fazer. Porque, na verdade, vamos fazer o Dia dos Pais, e a criança lá que não tem mais o pai fica com vergonha. Eu não tenho mais meu pai biológico. E cada Dia dos Pais, isso também me traz lembranças. Mas é preciso valorizar os pais, é preciso que haja esse despertar na família para que seja valorizado aqueles que o têm e para que seja honrado. É preciso trabalhar. Ele queria, esse Fernando Haddad, e o partido que ele está, e aí já vamos falar sobre isso também, ele queria colocar então banheiros unitários, onde homens e mulheres poderiam estar juntos, mas e aí? Aqui em Erival do Oeste, Joaçaba, Luzerna, Jaborá, Catanduva, sei lá, lá não está acontecendo, então tá bom, e ficarmos indiferentes. Nos dias de Noé eram assim, eram pessoas que estavam ou permaneciam indiferentes. A ideia do governo que está, era exatamente essa: desconstruir a família. Sabia?
Mas no tempo do antigo presidente, ou não sei o quê, pelo menos nós tínhamos... Isso, fique indiferente pensando apenas em você e não pense nos princípios, na palavra e penda para esse tipo de coisa. Não seja indiferente. Existe uma tendência, e no Brasil nós ficamos a pouco de cairmos num socialismo, num comunismo, aonde a família não é bem vista. Quem estuda sobre essa ideologia sabe que a família não é bem vista. Então, por exemplo, se existe família, existe propriedade privada. E se existe propriedade privada, quando eu morrer, aquilo que porventura eu tiver passa para os meus filhos. Mas se não houver família nem propriedade privada, quando eu morrer, e eu não tenho família, eu não tenho filhos, então isso volta para o Estado. Isso é uma das coisas. A desconstrução da família, da base, ela tem sido alvo. E nós vemos, infelizmente, presta atenção, irmãos, um número de divórcios, tanto quanto vemos de pessoas que não são cristãs se divorciando, se separando, quanto nós vemos dentro da igreja. E nós podemos ficar indiferentes, dizer também, é que eu descobri que eu já não amo mais. Irmãos, a Bíblia nos fala isso, Mateus 24, versículo 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso é uma mensagem dos últimos dias, e nós não podemos sucumbir, nós não podemos nos entregar, nós não podemos deixar que o mundo invada o nosso coração, mas nós precisamos, como pregadores da justiça, levar esse evangelho, levar a palavra a outras pessoas, dizendo, não é tempo para isso. É tempo da igreja se levantar, é tempo da igreja ser referência, é tempo de nós não permanecermos mais indiferentes. Porque a vinda do Senhor virá como um ladrão. A vinda do Senhor virá como um ladrão, diz a palavra, de uma maneira inesperada. E sabe o que irá acontecer, irmãos? Olha para a sua Bíblia, por gentileza, e veja. E veja o que a palavra do Senhor nos diz, no verso de número 39. Vamos ler todos juntos, por gentileza, você que pode. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Não perceberam. Por que não perceberam? Porque estavam ou permaneceram indiferentes. Nos dias de Noé foi assim. E você sabe, quando você lê Gênesis capítulo 6, 7, 8, 9, você verá a história de Noé, da arca, e você verá que quando o dilúvio estava por acontecer, o Senhor mandou que Noé entrasse na arca, os animais também entraram, e quem é que fechou a porta? Deus. E a porta que Deus fecha, o homem não abre. Porque se Noé pudesse abrir a porta, quando o dilúvio veio, e com certeza muitos abrem, e ele disse, eu quero abrir, porque essa voz acho que é o meu vizinho, é fulano, é o meu parente, é o meu amigo, meu padrinho, meu compadre, não sei o quê. Não pode, deixa eu abrir, não dá mais. Não dá mais, porque a porta se fechou. A porta se fechou. E a Bíblia diz que a segunda vinda do Senhor será exatamente assim. Muitos não perceberam, senão quando o dilúvio veio. Só que aí já era tarde. Aquele povo estava indiferente.
venha sobre nós da parte do Senhor o inconformismo que nós encontramos em Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que venha sobre nós esse inconformismo quando você olhar para o teu parente, para o teu amigo, para o teu vizinho e ver que ele está como que anestesiado, ver como que ele está alienado, como ele está distante da mensagem do Senhor, e diga para ele: ainda há oportunidade, ainda há tempo, esse é o tempo. Entregue-se ao Senhor, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque breve aquele que há de vir virá, e a igreja do Senhor irá com o Senhor nos ares. A igreja do Senhor, aquele que entregou-se ao Senhor. Por isso eu digo mais uma vez para vocês, o que esse dia representa para você, o que esse dia vai representar para você. Se esse dia fosse hoje, se esse dia fosse, o seu momento fosse agora, porque a Bíblia nos fala: ninguém percebeu, senão quando a porta se fechou, senão quando o dilúvio veio. Muitos estarão no moinho, estarão no campo, um será levado. E esse levado, nós podíamos entender, levado pelo Senhor ou levado pelas águas, porque estava falando de Noé. Então a Bíblia fala que muitos foram levados pelas águas, e outros, aqueles que ficaram na arca. Então, eu quero estar com o Senhor. Se estou no grupo dos que foram levados ali nesse texto, ou os que ficaram, nós precisamos entender que é com o Senhor. Se é levados pelo Senhor. Se é para ficarmos, que seja com o Senhor. Eu quero, nesse dia tão especial, dar a você a oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor, para valer.